Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar compartilhando neste vídeo mais um pouco da Palavra de Deus com vocês. E hoje eu gostaria de estar falando do verdadeiro profeta de acordo com a Bíblia. Um modelo de profeta aprovado por Deus que a Bíblia nos apresenta. E para estar fazendo isso eu gostaria de dividir esse vídeo em 4 partes. Tenho aqui muitas anotações, muitos versículos que eu gostaria de estar lendo neste vídeo junto com vocês. E para não ficar um vídeo cansativo, longo, extenso, eu vou estar dividindo em 4 partes e soltando no decorrer da semana. Para falar do verdadeiro profeta, eu preciso de falar, eu sinto a necessidade, na verdade, de falar do falso profeta primeiro. Então eu quero estar fazendo esse contraponto. O que eu posso dizer para vocês de antemão é que não podemos atrelar ao verdadeiro profeta simplesmente o dom de profecia. Assim como nós não podemos atrelar a uma pessoa batizada com o Espírito Santo simplesmente o falar em línguas. O falar em línguas é uma das evidências que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas não é a principal. E não quero muito entrar agora nesse assunto, não quero muito entrar na questão do verdadeiro profeta. Eu sinto primeiro essa necessidade de falar do falso profeta. E no decorrer desse vídeo eu vou estar trabalhando com vocês, falando sobre argumentos que a Bíblia nos faz entender que o falso profeta, ele pode ter o dom, aliás, de profecia, ele pode ser um cara usado por Deus, tá bem? Então eu gostaria de estar falando de um cara muito conhecido na Bíblia. Esse cara, o nome dele era Balaão. Balaão, ele era um profeta muito conhecido na sua época. Ele é um profeta que a Bíblia diz que ele era da cidade de Petor, sua cidade natal, que ficava perto do rio Eufrates. Seu pai se chamava Beor, e a Bíblia vai dizer que Balaão, cara, foi aquele cara que teve uma experiência muito louca com Deus. Então eu tenho aqui algumas anotações e a gente vai estar então juntos entendendo o porquê que Balaão foi um falso profeta e como é possível ser um falso profeta e ser usado por Deus, como é possível ter o dom de profecia, mas não ser um verdadeiro profeta. Então, a primeira coisa que Balaão tinha, Balaão ele era assertivo em suas profecias. Olha o que Números 22, versículos 5 ao 6 vai dizer. Então vamos lá. Vamos começar então pelo aspecto de como Balaão era assertivo nas suas profecias. O cara não errava uma profecia, ele não errou uma profecia. A Bíblia não mostra um erro dele. Então, Números 22, versículos 5 ao 6 diz o seguinte. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Pois bem, vimos aqui agora este contexto em que o povo de Israel está para entrar, está para tomar a Canaã, a terra prometida por Deus. E então eles estão neste território de Moabe, e este rei Balaque, ele manda mensageiros a Balaão para pedir que ele amaldiçoe as pessoas. E o que ele diz? Eu sei que pessoas que você abençoa são abençoadas, e pessoas que você amaldiçoa são amaldiçoadas. Cara, todos nós, vou abrir um parênteses, fomos chamados para ser profetas. Tem 2 coisas que a gente tem muito em comum. Todo cristão, Deus trabalha na vida de cada um de um modo diferente, Deus dá dons diferentes e específicos para cada um dos seus filhos, cada um dos seus santos. Mas, cara, uma coisa que nós temos em comum, a primeira coisa é levar o evangelho a toda criatura. Então, pegar o evangelho e fazer discípulo, todo mundo tem que fazer, é um dever de todo cristão. E todos nós somos profetas. Um exemplo muito simples, uma mãe que está gerando um filho, ela começa já com o filho na barriga, ali no útero dela, ela já começa a dizer: esse menino vai ser uma bênção, esse menino vai se casar com uma esposa maravilhosa, esse menino vai ser um filho de Deus, vai ter um bom trabalho, vai ser abençoado. Essa mãe está profetizando bênção sobre a vida desse filho. Ela também pode profetizar maldições. E é assim no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nós somos chamados a ser profeta. Então, ao invés da gente resmungar e reclamar o dia inteiro no nosso trabalho, igual todo mundo faz, a gente pode deixar Deus trabalhar nos nossos corações e começar a profetizar bênção, profetizar prosperidade naquele lugar, profetizar que pessoas vão ser salvas. Então, dentro desse parênteses, eu quero dizer que todos nós somos chamados para ser profetas. Nós temos um ministério profético nessa terra. Todo cristão tem. Nós não podemos pensar que o ser profeta é somente para aquela galera que tem o dom de profecia, que faz isso e aquilo e tal. Não, cara. Todos nós somos chamados para ser profeta. Fecha o parênteses.
O que a Bíblia diz? Que Balaque, rei de Moabe, manda chamar Balaão, por quê? Porque ele era assertivo nas suas profecias. Se ele profetizasse bênção, acontecia bênção. Se ele profetizasse maldição, acontecia maldição às pessoas. Então o cara, primeiro de tudo, era assertivo nas suas profecias. Ponto 2. O cara tinha ouvidos abertos. Olha o que Números 22 vai dizer. No versículo 9 agora, sempre Números 22, versículo 9 ao 12. Então vamos lá. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são os seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito cobre a terra. Venha, amaldiçoe esse povo. Então quem sabe poderia enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Então Balaque manda esses mensageiros para chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E então Balaão ele pede a esses mensageiros que o esperem, porque ele ia consultar o Senhor. E o Senhor, o próprio Deus, fala com Balaão. Então o cara ele era assertivo nas suas profecias e ele tinha ouvidos abertos. Ele ouvia Deus falar claramente. Ele não só ouvia, como ele respondia à voz de Deus. Olha só o nível desse cara. Vamos lá, terceiro ponto. Balaão ele tinha visão aberta. Balaão ele via anjos, ele viu o anjo do Senhor. Assim, ó, visão aberta, claramente ele viu. Vamos ler então sempre Números 22, do versículo 21 ao 31. Olha o que está escrito. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: o que eu lhe fiz para me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Cara, você sem noção disso. Balaão, o cara era tão hardcore, tinha a visão tão aberta que até a jumenta dele via anjo, cara. Até a jumenta dele via anjo e falava. Vocês estão entendendo o nível do que esse cara tinha de intimidade com o sobrenatural? Então o cara era assertivo nas suas profecias, tinha ouvidos abertos para o sobrenatural, tinha visão aberta para o sobrenatural, não só ele, como a própria jumenta viu. Então o cara era de um nível extraordinário. Vamos lá, quarto ponto. Balaão é o cara que disse algo muito usado hoje nas igrejas. Não só hoje, né? Como sempre foi muito usado. Foi Balaão que disse, sempre usado por Deus: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está em Números 23, versículo 19. Foi Balaão, ouvido pelo Espírito Santo, que disse essas palavras que são usadas até hoje, nos dias de hoje, dentro das igrejas. Quinta coisa, ele é um cara que foi usado por Deus. Olha o que diz em Números 24, do 1 ao 3. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza. Então a Bíblia vai dizer que Balaão ele era usado por Deus. Então o cara era assertivo na profecia, tinha ouvidos abertos para o sobrenatural, visão aberta, via anjo. O cara foi o cara que falou a respeito deste versículo que eu acabei de citar para vocês: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O cara era usado por Deus. E a sexta coisa, que é aquilo que mais me impacta em Balaão, é que Balaão ele viu Jesus. Sim, Balaão ele teve uma visão do Cristo, do Messias que viria.
Vamos ler comigo aqui Números 24, 17 e 19. Diz o seguinte, Números 24, versículo 17 e 19. Balaão dizendo: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará a posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir. Enquanto Israel marchar adiante em triunfo, de Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Cara, quem é esse governante que Balaão avistou? Esse governante é o Messias. Quem é essa estrela que surgirá de Jacó? Quem é esse cetro que se levantará de Israel? Jesus. Balaão viu Jesus. Ele disse: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Jesus, cara. Olha que coisa impressionante. Então Balaão, ele tinha este contato com o sobrenatural, ele era assertivo nas profecias, tinha ouvido aberto, visão aberta, ele era usado por Deus, ele viu Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Balaão, ele não era um verdadeiro profeta aprovado por Deus, porque quando nós vamos ler a fundo a história de Balaão, nós vemos que ele profetizava em troca de dinheiro. Balaão, ele queria se beneficiar com as suas profecias. Então, o verdadeiro profeta, ele não pode profetizar pelo escopo, pelo objetivo de ser beneficiado, de tirar proveito. Balaão, ele era egoísta, ele tinha seus próprios interesses, ele não profetizava porque ele era amigo de Deus ou porque ele queria fazer a vontade de Deus. Quando a gente leu no começo, quando o rei Balaque manda chamar Balaão, os mensageiros dele vai até ele, até Balaão, e diz: olha, nós viemos te pedir para que profetize contra o povo de Israel, a mando de Balaque, e nós trouxemos a quantia de dinheiro paga necessária para você profetizar. Isso me leva a entender que Balaão já era conhecido e tinha a habitude de profetizar em troca de dinheiro, em troca de uma recompensa. Então, Balaão teve todas essas experiências com o sobrenatural. Ele era assertivo, ele era um cara que tinha contato com Deus, mas ele não era amigo de Deus. Ele não era um verdadeiro profeta. Por quê? Porque ele profetizava pelos seus próprios interesses, sua própria vontade. Deus se irou com ele quando ele foi profetizar contra o povo de Israel, porque Deus já tinha dito para ele não ir, mas ele insistiu, ele lutou, ele temou com isso. Portanto, que mais adiante, em Números 31, versículo 15 e 16, a Bíblia vai dizer que ele instigou, deu conselho para que as mulheres de Moabe se tivesse relação sexual com o povo de Israel, com os homens de Israel. Então o povo de Israel, os homens de Israel, caíram em pecado, porque eles se prostituíram com essas mulheres, ofereceram cultos a deuses pagãos, e então Deus se irou e ele começou a matar todo mundo ali no acampamento, até que Finéias, se eu não me engano, foi o cara que fez isso parar. Ele atravessou um homem e uma mulher com uma lança, e então a ira de Deus cessou. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente vai dizer, sempre em Números 31, só que um pouco voltando, né, no versículo 6, 7 e 8, vai dizer que Balaão, ele foi morto pelos próprios israelitas. Balaão foi morto, ele não foi salvo, ele era um falso profeta. Mesmo tendo dom de profecia, mesmo tendo ouvido para o sobrenatural, mesmo tendo visão para o sobrenatural, o cara não era um verdadeiro profeta. Então, falando agora do falso profeta, eu quero começar dizendo o que é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é o cara que revela o coração de Deus aos homens. É aquele cara que é tão íntimo de Deus, que ele tem os desejos, tem os pensamentos de Deus, a vontade do coração de Deus revelada a ele, e ele transmite isso às pessoas. Mas o verdadeiro profeta, ele não pode profetizar como Balaão, pelo seu próprio interesse, por seu próprio egoísmo, por seu próprio interesse, para se beneficiar. O verdadeiro profeta profetiza a vontade de Deus para ajudar outras pessoas, para beneficiar outras pessoas, serviço, ajudar as pessoas. Para terminar essa primeira parte do vídeo, eu gostaria de falar algo que um pastor muito conhecido falou há um tempo. Eu assisti esse vídeo há muito tempo e isso não sai do meu coração. Esse pastor é o Luciano Subirá. Ele disse uma frase que me marcou e tem me marcado, e sempre que eu posso eu divido essa frase. A frase diz o seguinte: aqueles que procuram Deus, que buscam Deus pelo que Ele pode fazer, mais cedo ou mais tarde perde o que ele é, perde a sua essência. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão buscava Deus para conseguir profetizar, para conseguir revelar as coisas, mas ele não queria conhecer Deus. Ele não buscava Deus pelo que ele era, pelo que Deus era e representava para ele. Ele buscava porque ele queria, tinha interesse em algo em troca. E ele morreu sem Deus, sem a essência de Deus. Então quem busca Deus pelo que ele pode dar, mais cedo ou mais tarde perde o que ele é, a sua essência. Mas quem busca Deus pelo que ele é, de consequência, tem o que ele pode dar. Não busque Deus pelo que ele pode dar. Não busque dons de Deus para se beneficiar. Não busque ser um profeta de Deus
para se beneficiar. Busque a Deus pelo que Ele é. Busque os dons para poder estar ajudando, beneficiando outras pessoas, para estar ajudando. Busque pelo amor, por amor a outras pessoas, por amor a almas. Você busca os dons para estar então servindo. Então esta é a primeira parte desse vídeo. Espero na segunda parte para a gente poder estar continuando com este assunto. Fique com Deus, um abração e tchau, tchau.